Olá, meu nome é Carlos Felipe Andrade e eu sou comercial na empresa InfoSafe. Hoje eu vou mostrar para vocês como a plataforma de segurança de dados da Varonis pode auxiliá-los com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos lá. A plataforma de segurança de dados da Varonis é constituída de vários módulos, tá? Onde cada módulo agrega um pouco na proteção de dados sensíveis, tá? Principalmente relacionado ao LGPD. Tá? Hoje eu vou focar um pouco em alguns módulos principais. Tá? O primeiro deles é o Data Classification. Tá? Data Classification Engine. O que é esse módulo? O Data Classification Engine ele faz a varredura dos dados sensíveis nos armazenamentos de dados, tá? Nos storages, SharePoint, OneDrive, File Server, tá? Box, entre outros, tá? Ele faz uma varredura e diz aonde estão essas informações, em qual diretório, em qual arquivo, tá? Que nível de permissão de acesso esses diretórios, esses arquivos possuem, né? Conseguimos mostrar também quem tem acesso a esses arquivos, quais usuários, quais grupos, que nível de permissão eles possuem, se essas informações estão mais expostas do que deveria, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Então aqui ó, eu tenho o DCE, que é o Data Classification Engine, venho aqui em configurações, tá? E aqui nós temos já várias regras já criadas, tá? Que já vem pré-criada, tá? Aqui nós temos regras de PCI, CPF, por exemplo, aqui brasileiro, American Express, cartões de crédito, né? GDPR, tá? Que eu tenho regras para todos os países da Europa, tá? Busca de patentes, regras para RIPA, a PCI, como eu já tinha falado, tá? Buscas por senhas, tipos de arquivo, tá? Isso aqui é o que já vem, tá? Pré-cadastrado, pré-criado, mas podemos criar a regra que quisermos, tá? Depois de criar as regras, eu vou dizer quando eu quero executar essa varredura, tá? E o legal também, eu posso também colocar uma prioridade, tá? Uma prioridade de escaneamento, tá? Determinar qual tipo de arquivo é mais importante para mim, tá? Por exemplo, aqui a gente pode colocar como importância maior diretórios com acessos globais. O que é isso? Você vê aqui que já está no máximo, que são aqueles diretórios que contêm, que estão abertos para todo mundo. Por exemplo, Everyone, Authenticator Users, Domain Users, tá? Então ele vai fazer a varredura primeiro nesses diretórios, tá? Depois de ter configurado as regras, nós temos aqui todos os serviços, né? Softwares que nós monitoramos e fazemos o scan, tá? Aqui em recurso, nós temos alguns que estão configurados aqui na plataforma, tá? Por exemplo, aqui o Active Directory, onde a gente vê os eventos do Active Directory, Azure Active Directory, armazenamentos em Linux, SharePoint On-Premise, Exchange On-Premise, um File Server Windows. Nós temos aqui um Exchange Online, um SharePoint Online, um OneDrive. Poderíamos ter aqui Box, DNS, por exemplo, VPN, Proxy Web, tá? Teams, tá? Mas esses aqui são os que estão configurados aqui na plataforma agora, tá? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona no File Server Microsoft, que eu acho que fica mais fácil o entendimento, tá? Então, depois que nós fizemos a varredura, tá? Aqui ele vai identificar aonde esses dados foram encontrados, tá? Então aqui eu tenho toda a estrutura de um file server Windows, tá? Com compartilhamento de rede principal e todos os subdiretórios. E aqui, ó, se vocês podem ver, eu tenho em cada diretório o tipo de dado sensível que foi encontrado, tá?
pode ver aqui, ó, que tem vários GDPRs, tá? Poderia ser LGPD, tá? Aqui as regras de classificação que deram match, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um diretório aqui, ó, diretório DSR, por exemplo. Se eu clicar 2 vezes nesse diretório DSR, ele vai mostrar quais são os grupos e pessoas que têm acesso a esse diretório e que nível de permissão, tá? Podemos visualizar aqui, ó, que esse diretório contém 164 dados sensíveis, tá? E está aberto para todo mundo, tá? Eu tenho um grupo Everyone e tenho aqui um grupo Users, tá? O grupo Users tem domain Users aqui. Então, esse diretório com dados sensíveis está aberto para todo mundo, tá? Está exposto. Vamos dar uma navegada nesse diretório. Vamos abrir aqui um subdiretório. Eu vou até esse diretório, por exemplo, RND aqui, ó, tá? Vou expandir esse aqui. Achei que tem aqui um Education, diretório Education, que tem um dado de GDPR aqui, por exemplo, tá? Se eu abrir, ele vai mostrar aqui, ó, beleza, aqui, ó, eu tenho um arquivo TXT com o nome de uma pessoa, tá? Se eu clicar com o botão direito, classificação, mandar analisar, ele vai analisar o conteúdo desse arquivo e vai mostrar o que ele achou de dado sensível dentro desse arquivo, tá? Aqui ele vai pedir um usuário e uma senha que dê permissão para analisar esse arquivo, que ele vai abrir, é um pop-up mostrando o que ele achou de dado sensível. Ele não vai abrir o arquivo em si, tá? Então, vou colocar a senha e vou mandar ele analisar. Aqui ele já traz algumas regras relevantes, tá? Então tem o número de cartões de crédito, um dado de LGPD, de GDPR aqui, tá? Então tá aqui, ó. Ele traz nome de pessoas, tá? Informações sensíveis dessas pessoas. Eu tenho aqui, ó, o número de cartão de crédito, por exemplo, com data de expiração, tá? Então, tá aqui um exemplo de dado sensível que ele conseguiu encontrar, tá? Que está aberto para todo mundo, por exemplo. Deixa eu pegar um outro diretório aqui, por exemplo, diretório legal, ó. Eu tenho mais de 14 mil dados sensíveis aqui, tá? Então, se eu clicar 2 vezes no diretório legal, tá aqui, ó, diretório legal aberto para todo mundo também, tá? Acabei de mostrar 2 diretórios que contêm dados sensíveis e que estão abertos para todo mundo, tá? Com Varones, nós conseguimos também não só descobrir aonde estão esses dados sensíveis, como também remediar, tá? Proteger essas informações, tá? Agora, de que maneira? Eu tenho que remover esse grupo Everyone daqui, tá? Então, o que eu preciso fazer? Remover esse grupo daqui. Mas se eu simplesmente remover esse grupo, com certeza alguém vai ser impactado, tá? Aqui com o Varones eu posso fazer uma análise de impacto, tá? Onde eu vou mandar o Varones remover esse grupo, só que ele não vai remover ainda, tá? Ele marcou o grupo para ser removido, tá? Ele está recomendado a remoção dele, tá? Mas eu vou mandar ele calcular quem vai ser impactado se eu remover esse grupo, tá? Ele está fazendo os cálculos, ele está buscando da base de dados, tá? Informações de acesso, tá? Ele vai me dizer quem utiliza o grupo Everyone para fazer acesso ao diretório legal, tá? Agora que ele fez o cálculo, eu expandi aqui essa coluna da esquerda, vou mostrar aqui, ó, acessos com erro, vou mandar dar um reload, ele vai mostrar aqui, ó, esses usuários que faziam acesso ao diretório legal a partir do grupo Everyone, tá? E o que eu consigo já fazer aqui agora
clicar no grupo, no diretório legal e adicionar um grupo existente no AD. Por exemplo, deixa eu buscar aqui legal, deixa eu ver se tem um grupo chamado legal já criado. Tá aqui, ó, tem um grupo legal, eu vou adicionar. E o que vai acontecer? O Varones vai pegar esses usuários e pode adicionar esses usuários nesse grupo legal, tá? Tá vendo aqui, ó, que agora ele tá com a recomendação de remoção do grupo everyone e a recomendação de adicionar o grupo legal. Ainda ele não adicionou, tá? O que nós podemos fazer agora é aqui, ó, em Tools, Gestão de mudança, eu posso mandar a solução executar essas ações, tá? Eu posso mandar o Varones executar essa ação agora, tá? Ou eu posso schedular para um outro momento, tá? Então aqui, ó, vou pegar essas duas alterações que eu pedi, vou mandar comitar agora, tá? Então ele vai executar essa tarefa agora, ele vai pedir usuário e senha de novo, tá? Vou colocar aqui usuário administrator, colocar a senha. Eu posso colocar um comentário aqui, tá? Posso pedir para ele mandar um e-mail, um report dessas alterações para alguém, tá? Vou mandar startar. Processo criado, ele vai executar o processo, tá? O que é interessante de executar esse processo por dentro da plataforma é que, tá vendo que ele já completou, e o que eu posso fazer depois? Fiz uma mudança errada, eu posso dar o rollback, tá? Então, se eu fiz alguma alteração, eu tenho a possibilidade de desfazer o que eu executei, a tarefa que eu executei, tá? Então, nesse caso aqui, nós já conseguimos remediar o acesso do grupo everyone para o diretório legal, tá? Se eu clicar aqui duas vezes de novo no legal, não tem mais o grupo everyone e agora eu tenho um grupo legal com as pessoas que realmente precisavam de acesso a esse diretório, tá? Uma outra maneira que eu tenho de visualizar aonde estão esses dados sensíveis, tá? É por meio de relatórios, tá? Aqui eu tenho a parte de relatórios, reports, por exemplo, e eu tenho os reports relacionados à classificação, tá? A classificação de dados. Aqui eu tenho já alguns reports montados, tá? Que já vem pré-configurados. Eu tenho aqui no número 19, por exemplo, um report de review das classificações. Por aqui, ó, eu posso montar, por exemplo, vou pegar aqui um relatório dos últimos 10 dias, de onde eu quero buscar esse relatório. Eu vou colocar o file server, o Windows, e eu vou adicionar aqui um novo filtro que eu quero procurar pela classificação, por exemplo, de GDPR UK, tá? Vou mandar executar. Ele vai trazer aqui para mim, ó, o servidor, o caminho do diretório, qual é o arquivo, qual é a classificação, quantos arquivos sensíveis de GDPR contém cada arquivo, tá? Então, aqui eu já tenho um relatório, ó, de todo arquivo sensível que contém, que está nesse servidor, tá? Esse relatório depois eu posso exportar para Excel, PDF, tá? Isso é uma maneira fácil também de você encontrar os dados sensíveis, tá? E aqui eu posso criar também subscrições, tá? Por exemplo, eu quero enviar esse relatório, gerar um relatório automático disso toda semana e enviar para alguém, tá? Eu posso criar uma subscrição disso, tá? Voltando aqui para a work area, tá? Aquela parte principal, eu quero mostrar para vocês agora
voltando, lembra no primeiro diretório que eu abri, o DSR, eu vim aqui no RND, no diretório Education, e eu tinha aquele arquivo da Della, tá? Onde eu quero chegar? Nós temos aqui um módulo chamado Data Answer, tá? O que é essa solução? É como se fosse um Google, tá? O Varones ele vai indexar todos os arquivos da sua empresa, tá? E aqui eu tenho uma tela de busca como se fosse um Google, tá? Por exemplo, quero buscar pelo nome de uma pessoa, a dela, por exemplo, tá? Vou mandar buscar aqui. Ele vai me trazer todos os arquivos do meu ambiente que eu tenho o nome da Della M. Johnson, tá? Isso aqui vai auxiliar bastante no direito de ser esquecido do LGPD, tá? Onde eu consigo buscar por CPF, por exemplo, por palavras-chave, por nome de pessoas, tá? E ele vai me dizer em qual arquivo eu tenho essa informação, tá? Se eu baixar aqui, ó, eu tenho arquivos ó, no SharePoint, por exemplo, com o nome da dela, tá? Se eu for aqui na segunda página, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ó. Aqui, ó, tem um arquivo TXT, tá vendo? Da dela que a gente abriu aquela hora. E aqui ó, ele mostra, eu tenho mais 22 arquivos idênticos, tá? Que estão em lugares separados, em lugares diferentes, tá vendo? E aqui tá todos os dados sensíveis relacionados, todos os dados na empresa que contém informações da Della M. Johnson, tá? Daqui eu poderia, tá, abrir um documento, adicionar uma localização para esse arquivo, mover esse arquivo para um outro lugar, tá, os arquivos que contêm informações da Della, depois apagar, tá, e gerar um relatório para a pessoa que pediu, por exemplo, o direito de ser esquecido. Ó, tá aqui o relatório de todos os arquivos onde nós tínhamos suas informações, apagamos, tá, e estamos te entregando. Então, isso aqui vai auxiliar bastante, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar relacionado ao LGPD nós temos aqui alguns dashboards, tá? Aqui eu tenho alguns alertas, tá? Alertas de desvio de comportamento, tá? Mas o que eu queria mostrar é esse aqui, ó. Eu tenho um dashboard só de dados de GDPR e LGPD, por exemplo, tá? Onde ele mostra, por exemplo, o número de diretórios sensíveis que estão abertos para todo mundo que contém dados de GDPR, tá? Então tem 84 diretórios. Se eu for aqui, eu consigo ver ver quais são esses diretórios, tá? Ele vai gerar um relatório para mim disso, tá? O número de diretórios, de arquivos abertos para todo mundo que contém dados de LGPD, tá vendo aqui, ó? É interessante isso aqui, ó, número de diretórios sem uso que contém dados de LGPD, tá? Isso aqui é muito importante. E aqui eu consigo também adicionar outros widgets, tá? Então posso adicionar nesse dashboard aqui também, tá? E aqui eu tenho um dashboard de alguns serviços que a gente monitora, tá? Do AD, do file server, tá? E aqui eu tenho alguns alertas, tá? E aqui eu vou mostrar aqui para vocês alertas relacionados ao LGPD, tá? Porque não adianta a gente saber aonde estão essas informações, quem tem acesso às informações, o que cada usuário faz com essas informações, mas a gente não tem um alerta, né, que analise o comportamento das contas, né, dos usuários, do meu domínio nessas informações, tá? Nesses dados sensíveis. Então aqui eu tenho um dashboard que vai mostrar todos os alertas de desvio de comportamento, por exemplo, em relação aos arquivos de LGPD,
tá? Aqui eu tenho os alertas por um período de tempo, tá? Os usuários aqui mais alertados, os devices mais alertados, o tipo de ameaça mais alertado, tá? Alertas em geolocalizações diferentes, tá? Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa logou no Office 365, por exemplo, no Exchange Online do Brasil e 10 minutos depois logou da Rússia, tá? Tem alguma coisa errada, né? Então ele alerta esses desvios de comportamento aqui, tá? Você vê, ó, eu dei um zoom, ele mostra 3 aqui, 1 aqui, tá? Então eu consigo identificar isso também. E aqui eu tenho uma kill chain, tá? Com cada ameaça em cada etapa, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu tenho um alerta que é o do usuário do backup, tá? É uma conta de backup, uma conta de serviço de backup. Se eu clicar aqui, ó, e ver os alertas desse usuário, os alertas dessa conta, um dos alertas que ele vai mostrar é um alerta relacionado a um dado sensível, tá? Aqui, ó, você vai ver os alertas, ó, eu tenho um desvio de comportamento dessa conta logando no equipamento pessoal na primeira vez. Um outro alerta, ó, um desvio de comportamento que foi um acesso atípico a um arquivo. Ó, desvio de comportamento, um acesso atípico a diretórios que contêm dados de LGPD, de GDPR, tá? Ó, primeira vez que essa conta acessou a internet, primeira vez que essa conta fez upload de um dado em um e-mail externo, tá vendo? Um e-mail. Então, mas o que eu queria mostrar tá aqui, ó. Essa conta, primeira vez, acessou dados de GDPR. Se eu visualizar esse alerta, ele vai me dar um overview, tá vendo? Ó, foi uma tentativa de exfiltração, tá? Então ele fala da conta, primeira vez que a conta abriu um diretório que contém dados de GDPR, tá? Tá aqui o arquivo, tá? Então ele dá uma informação aqui do alerta, ele mostra informações sobre a conta, por exemplo, a primeira vez que essa conta... Ó, a conta não foi modificada nos últimos 7 dias. Essa conta não está no watchlist. Essa conta não era a conta que estava desabilitada ou deletada. Essa mesma conta foi alertada em outros 3 eventos nos últimos 7 dias. Tá vendo? A primeira vez que essa conta utiliza desse device, o Eric PC, tá? Nos últimos 90 dias. Tá? O Eric PC foi envolvido em outros 3 alertas nos últimos 7 dias. Tá? Então, aqui ele te dá uma visão geral do que aconteceu, tá? Nesse alerta. E eu consigo ver também aqui os dados alertados. Tá? Eu posso ir aqui, ó, no cantinho direito. Ele vai mostrar qual é o dado. Tá? Deixa eu filtrar aqui para cima. Tá aqui, ó. Esse foi o arquivo. Tá? Tá no Share Financial, tá? Se eu expandir, ele vai mostrar aqui, ó. A conta, tá vendo? Deixa eu chegar mais para cá. O tipo de evento, qual foi o path, o arquivo, tá? A hora, tá? Então eu tenho, ó, de qual IP foi feito o acesso, tá? Então, com esse alerta aqui, tá? Ele foi alertado aqui, eu poderia mandar esse alerta para um CIEM. Se acontecesse isso aqui, eu poderia enviar um alerta para um e-mail de uma pessoa, tá? Então, esses foram os módulos
principais aqui porque ajudam na proteção dos dados sensíveis do LGPD, tá? Então, nós conseguimos ver porque a plataforma da Varones não somente faz o scan, mas nós conseguimos dizer aonde essas informações estão, quem acessa, qual diretório que acessa, que tipo de acesso, se a informação está mais exposta do que deveria, fechar a exposição desses arquivos, né? Monitorar esses arquivos sensíveis, alertar os desvios de comportamento nessas informações, tá? Sensíveis. Então, eu espero ter conseguido passar um pouco do que a plataforma conseguiria ajudar na proteção de dados do LGPD, tá? Relacionados ao LGPD. Tá? Obrigado e até a próxima.